Bem-vindos ao canal Sinta-se Bem Todos os Dias. Você já parou para pensar porque quando algo maravilhoso acontece em nossa vida, raramente perguntamos por que eu? Mas quando a dor chega, essa costuma ser a primeira pergunta que fazemos. A história do grande tenista Arthur Ashe nos convida a refletir profundamente sobre isso. Arthur Ashe não foi apenas um campeão. Ele venceu torneios que milhões de pessoas sonham em disputar. Entre dezenas de milhões de crianças que pegam uma raquete pela primeira vez, pouquíssimos chegam ao nível profissional. Menos ainda alcançam os maiores torneios do mundo. E apenas um número ínfimo tem a honra de levantar o troféu de Wimbledon, um dos títulos mais prestigiados do tênis. Arthur Ashe chegou lá. Ele experimentou a glória, o reconhecimento, o sucesso, a realização de um sonho que parecia impossível para a maioria das pessoas. Anos depois, a sua vida tomou um rumo inesperado. Após uma transfusão de sangue recebida durante uma cirurgia cardíaca, ele contraiu HIV. Ao saber de sua condição, muitas pessoas ficaram perplexas. Entre as inúmeras cartas que recebeu, uma continha uma pergunta que muitos de nós também faríamos. Por que Deus permitiu que isso acontecesse justamente com você? A resposta de Arthur Ashe atravessou gerações. Ele lembrou que milhões de pessoas começam a jogar tênis, mas apenas uma chega ao topo. E então disse, em essência, quando eu segurava o troféu de Wimbledon em minhas mãos, nunca perguntei a Deus por que eu. Então, agora que estou enfrentando essa dificuldade, como posso perguntar? Que reflexão poderosa! Talvez a vida não seja feita apenas dos momentos que entendemos, mas também daqueles que somos chamados a atravessar sem respostas claras. Quantas vezes celebramos nossas conquistas sem questionar por que fomos abençoados? Quantas vezes recebemos oportunidades, amor, saúde, amizades, portas abertas, vitórias, sem perguntar por que fomos escolhidos para recebê-las? E, no entanto, quando a tempestade chega, imediatamente questionamos os céus. A verdade é que ninguém passa pela vida sem enfrentar desafios. Todos, sem exceção, conhecerão dias de alegria e dias de dor. O que diferencia as pessoas não é a ausência do sofrimento, mas a forma como escolhem enfrentá-lo. Arthur Ashe nos deixou uma lição de gratidão, humildade e maturidade emocional. Ele nos ensinou que a mesma vida que nos entrega flores também nos apresenta espinhos e que aceita apenas as bênçãos, rejeitando provações, é querer viver apenas metade da experiência humana. Por isso, quando a vida sorrir para você, agradeça. Quando ela te desafiar, aprenda. Quando ela te surpreender, cresça. E quando surgir a pergunta, por que eu? Lembre-se também de perguntar, por que eu recebi tantas bênçãos que muitas vezes considerei garantidas? Talvez a resposta não esteja em entender tudo o que acontece, mas em reconhecer que cada capítulo, felizes e os difíceis, contribui para escrever a história de quem nos tornamos. A gratidão não elimina a dor, mas a transforma, e transforma a maneira como caminhamos através dela. Você já viveu alguma situação em que precisou transformar a pergunta "por que eu?" em "o que eu posso aprender com isso?" Pense nisso e sinta-se bem todos os dias.